Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no Tribuna da Ordem, podcast das comissões da OAB de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galiletti, sou coordenador adjunto das comissões e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. O episódio de hoje é dedicado a uma comissão que eu vou ter que ler o nome aqui porque é muito extenso. É a Comissão Especial de Estudo e Acompanhamento e Debates Jurídicos sobre o Acordo de Associação entre a União Europeia e o Mercosul. É uma comissão recentemente criada aqui no ecossistema da OAB e estão comigo aqui hoje para debater sobre esse tema a doutora Sabine Miller, que é presidente da comissão, e o doutor William Dietrich, que é vice-presidente da comissão. Antes da gente começar, no entanto, eu passar a palavra aos nossos convidados, eu vou fazer a leitura do currículo abreviado dos nossos convidados e também fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas ao Dr. Juliano Mandelli, que é o presidente da nossa seccional e que nos permite a realização dessa atividade aqui junto às comissões, ao Dr. Douglas Dalmonte, que é o coordenador geral das comissões, e ao Dr. Pedro Miranda, que é o presidente da CAASC e que nos permite a utilização da estrutura do estúdio CAASC para a gravação dos nossos podcasts. Faço também uma menção especial a todos os membros da comissão, para que se sintam representados hoje aqui pela doutora Sabine e pelo doutor William, como se efetivamente presentes aqui estivessem. A doutora Sabine Miller, ela é advogada, é mestre em ciência jurídica pela Univale, professora de Direito Administrativo, Direito Constitucional, Direito Empresarial e Processo Civil, e ex-conselheira estadual e federal da OAB, e atualmente ocupa o cargo dessa comissão de acompanhamento do Acordo União Europeia e Mercosul. E o Dr. William Dietrich é advogado, pós-graduado em Direito Público pela SMESC, Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, e vice-presidente da comissão. Então eu começaria passando a palavra à doutora Sabine, para ela fazer a sua saudação inicial, enfim, e cumprimentar os nossos ouvintes. Boa tarde a todos. Boa tarde primeiramente ao Edgar, que está aqui comandando esse espaço e esse podcast. Faço referência ao presidente também, Juliano Mandelli, a nossa vice-presidente Gisele, toda a diretoria, ao Pedro Miranda, ao Douglas Dalmonte também, que é o coordenador geral das comissões, e que nos deu a oportunidade, então, de começar esse trabalho de estudo relacionado a essa comissão tão importante que se refere ao Mercosul e à União Europeia e o acordo, o chamado Acordo de Brasília, como todos conhecem, que já começou lá no passado, nos idos de 2019, né, William? E agora, no início desse ano, começou a tomar forma e nós temos agora um norte para começar a estudar, dar esse primeiro passo, esse passo inicial para debater todo esse assunto que é de suma importância para toda a advocacia brasileira, toda a advocacia de Santa Catarina, que nós temos um país de potencial e aqui no sul, Santa Catarina, bastante potencial com relação a todo esse assunto que se refere ao Mercosul e o protocolo europeu, e falar de algumas coisas, trazer aqui, fazer um chamado para toda a comunidade jurídica e social também para fazerem parte desse estudo, tomar frente, porque é muita frente de trabalho que se inicia aqui. Então eu pensei, nós pensamos, né, William, em começar pelo começo. Se é uma comissão inicial e um assunto originário que começa a se desenvolver agora, por esse tempo que a gente tem desde o início do ano, que foi dado o pontapé inicial, e a gente vai começar falando esses assuntos jurídicos bem do comecinho, que é para todo mundo compreender e ficar com vontade de participar da comissão e debater sobre o assunto. E a gente pensou, então, começando a falar em números, e no sentido de que o acordo de associação entre o Mercosul e a União Europeia, ele cria uma das maiores zonas de livre comércio
do mundo, unindo mais de 700 milhões de consumidores, com um PIB, que é o produto interno, né, bruto, de mais de 22 trilhões de dólares. Então, tem aqui mercado de trabalho para todo mundo. E aí, imagina o que é isso? Para entender a grandeza dessa coisa toda, estamos falando de 700 milhões de consumidores unidos. É algo muito amplo que, pensando em alguns anos atrás, a gente não imaginaria a grandeza da coisa toda, né? Eu posso só fazer uma complementação? Pode. Em relação ao que você já vem falando assim, né? Que não só isso, não é questão nem só numérica de quantas pessoas vão ser atingidas em relação a tudo isso, mas a ideia realmente é criar uma parceria estratégica única que nunca foi observado, né? Principalmente no nosso mercado sul-americano, a gente nunca teve essa aproximação tão grande com a União Europeia, principalmente, né? Já tivemos diversas restrições e discussões junto com o Parlamento Europeu, e agora tem sido uma aproximação muito estratégica e muito relevante para todos os setores, tanto jurídico quanto comercial, e até a aproximação real de todos, né? Basicamente, vai ser uma interpretação de multilateralismo para maior desenvolvimento sustentável, vai ampliar a questão de inovação, porque também tem previsões específicas em relação à tecnologia, e a gente sabe que hoje em dia o setor de tecnologia é um dos setores que mais vem crescendo no mercado mundial. Ou seja, os impactos que a gente vai ver do longo prazo, especialmente nesses novos setores ali, e de novo, o mercado catarinense acaba desenvolvendo muita parte no aspecto tecnológico hoje em dia, não só do agronegócio, então a gente tem um crescimento muito grande aqui para Santa Catarina. Florianópolis, especificamente, exatamente, né? O nosso polo aqui de tecnologia está crescendo muito. Temos um Vale do Silício aqui em Florianópolis. Isso. Então, o outro ponto que a gente entende importante é compreender que o acordo ele não se limita só a reduções de tarifas e abertura de mercados. Normalmente as pessoas, mas eu não sou do ramo do tributário, não tem problema, você é do agronegócio, do direito do trabalho, do direito ambiental, tudo envolve, a cadeia ela é muito grande. E também estabelece uma relação estratégica mais ampla do Mercosul com a União Europeia, envolvendo também outras dimensões, e aí vamos falar de dimensões políticas, dimensões institucionais e de cooperação. Essa aproximação, ela alcança temas como a democracia, os direitos humanos, multilateralismo, que significa forma de cooperação entre 3 ou mais países com um interesse comum, por exemplo, o comércio, como eu já falei antes, o meio ambiente, as mudanças climáticas, aproveitando bem um dia que a gente sofreu de ontem para hoje, uma mudança climática, aqui está envolvido o assunto também. Desenvolvimento sustentável, conforme o Dr. William passou, inovações, que envolve toda a parte de tecnologia, investimentos e políticas públicas, e ao mesmo tempo também em que busca preservar os espaços regulatórios para a atuação dos estados em áreas sensíveis, como a saúde, o meio ambiente, o desenvolvimento industrial e a inclusão social, que é um assunto que está bastante na moda. E essa amplitude, ela ajuda a explicar por que o tema interessa diretamente à OAB e à advocacia. Os efeitos jurídicos do acordo, eles não ficarão restritos a profissionais especializados em comércio exterior ou direito aduaneiro, como vários profissionais imaginam. Eles poderão alcançar diferentes áreas do direito e exigir uma atuação cada vez mais interdisciplinar. Então, é justamente por isso que a comissão, ela pretende funcionar também como um espaço de diálogo, que já estamos começando hoje, entre diferentes especialidades da advocacia, acompanhando toda essa transformação e contribuindo para preparar os profissionais para as novas demandas que surgirão com a implementação do acordo, que já está em andamento. Daqui a pouquinho, o William ele vai passar aqui dos 2 grandes blocos que precisamos ter um conhecimento inicial para entender a dimensão da coisa toda. Então, existe uma interconexão da temática dessa comissão com outros ecossistemas da OAB, especialmente as comissões, lógico, de direito aduaneiro, direito administrativo, vamos buscar fechar parcerias
com toda a parte do direito administrativo, não só da OAB, mas institucional também, o direito trabalhista, o direito ambiental, que é fundamental, que se discute muito, direito constitucional, direito do consumidor, direito das relações internacionais, do direito ambiental, o agronegócio, que é de suma importância aqui para Santa Catarina. A relevância do acordo para a advocacia está justamente em sua transversalidade, que é uma relação comercial internacional, cada vez mais integrada, e que também significa traz toda uma realidade jurídica e regulatória também cada vez mais integrada. Então, inicialmente, introdutoriamente, seriam esses os pontos que nós trouxemos antes de começar um debate de estudo propriamente dito para poder interagir. Eu vou passar um pouquinho da palavra aqui para o William, se o Edgar tem algum indagamento ou já entramos diretamente no assunto. Não, eu só ia desejar boas-vindas ao William. Obrigado. Seja bem-vindo, então, né, William, e pode também fazer a sua ponderação inicial, né? Agradeço bastante a oportunidade de estar participando aqui. É o primeiro podcast aqui da OAB que eu faço parte, então é um prazer muito grande estar presente aqui. Ainda mais do lado da doutora Sabine aqui, então realmente a nossa comissão está ficando muito forte ali, né? A gente está trabalhando, a gente já está acompanhando a listagem do pessoal e está muita gente interessante com realmente movimentando, já querendo fazer propostas de estudos especiais ali. E é justamente esse ponto, né, que é uma questão de tantas matérias que acabam sendo abrangidas ali, que não se entra na expectativa pela forma que é divulgado para a população no geral, né? Se vê muito quando se trata de matéria jornalística, o foco na carga tributária que vai ser reduzida. De fato, vai ter uma redução na carga tributária, mas também vai estabelecer um parâmetro que todo mundo vai ter mais segurança no trato comercial com a União Europeia, que por diversas vezes, né, já teve, sempre que envolve um comércio internacional, sempre tem um certo nível de insegurança, né, porque existe uma discussão de dois países com soberania própria, então os advogados têm que ser especializados tanto na nossa legislação, quanto na legislação local, e com um acordo mais delimitado em questão de regras para serem seguidas por ambos os países, no caso, ambos os blocos econômicos, né, que supera muito mais do que os países em si, fica muito mais fácil para todos os atuantes nesse mercado, né, tanto nós como advogados aqui, como todos os empresários e interessados e praticantes do comércio nacional em geral, como traders e afins que vão ser afetados diretamente. Então, a comissão especificamente, né, como a gente está propondo questões de estudo de casos, estudos de temas e impactos reais que vão ter na sociedade, a nossa intenção principal é justamente isso, servir como um parâmetro base para que a advocacia tenha uma referência também de como seguir e como se adequar da melhor forma a essa nova mecânica mundial que a gente vai ver agora. William, me permite fazer uma pequena interrupção de fala. Há pouco tempo, aqui, você acabou de falar sobre a nossa comissão, eu queria deixar registrado, Edgar, que a gente faz 2 semanas que nós começamos os trabalhos, tivemos apenas a reunião da diretoria na semana passada para montar os grupos de trabalho, e imagina que em menos de 2 semanas de existência propriamente dita de comissão, já estamos com quase 30 membros, tamanho é o interesse com relação à comissão, nós temos membros de Jaraguá do Sul, membros daqui da região da Grande Florianópolis, membros do oeste de Santa Catarina, de advogados do oeste de Santa Catarina, temos de Araranguá, de várias partes do estado que já estão interessadas e também de fora do Brasil, advogados catarinenses que atuam fora do Brasil e na Europa, nos procurando para poder fazer parte da comissão e integrar. Tamanha é a importância desse assunto irrelevante. William, eu queria, há pouco tempo, o Edgar me fez uma pergunta. Sabine, nós podemos chamar esse acordo de provisório? E eu queria que o William pudesse explicar a questão de se tratar de um acordo provisório e também, na sequência, que ele nos trouxesse alguma coisa a respeito do risco da simetria temporal, que é uma pergunta que sempre é feita, em relação à vigência do tratado, por ele ser provisório, e como orientar, como os advogados devem orientar os seus clientes, em especial no ramo empresarial, durante essa aplicação
digamos, entre aspas, provisórias, como que é o funcionamento. E a natureza, né, desse acordo, como é que ele funciona? Se puder explicar, William. Mas antes do William responder, eu só queria fazer uma parte aqui, Sabine, no seguinte sentido. Normalmente a gente acompanha o nascimento das comissões aqui, né? E as comissões nascem pequenas e vão se desenvolvendo com o andar da carruagem, enfim, né? Mas essa comissão, ela nasce muito grande, né? Primeiro pela relevância do tema, né? Que é esse acordo do mercado europeu, né, com o Mercosul, e aí não são todos os países do Mercosul, né, mas enfim, da América do Sul, né, são alguns países, depois o William vai trazer esses detalhes técnicos também, né, mas há um interesse especial da OAB no acordo, justamente por aquilo que você colocou lá no início, né, que são 700 milhões de consumidores, e 700 milhões de consumidores reunidos num propósito comum, digamos assim, gera naturalmente interesse de toda a advocacia. Então eu tenho certeza absoluta que esses números de membros aí vai crescer muito, né? Até porque com esse podcast também a gente vai conseguir divulgar os trabalhos e muita gente nem sabe que a comissão existe ainda, né? E esse podcast, então, ele vai servir também, né, para que as pessoas tomem conhecimento e saibam, né, o que está sendo tratado aqui, e depois, lá no final, a Sabine vai dizer como é que as pessoas que quiserem participar da comissão vão fazer, né? Mas, William, então, retornando a palavra para ti e pegando de novo o gancho da fala da Sabine, né, enfim, o que está acontecendo, assim, bem inicialmente, como é que o acordo está se estruturando, e a gente falou de provisório ou não provisório, né, e explicar isso para os nossos ouvintes. Então, na verdade, o que foi assinado agora já em janeiro desse ano foi o ITA, né, que é o Interim Trade Agreement, que é basicamente o acordo provisório de comércio, tá? Esse acordo ele é reduzido em questão de amplitude, né? O foco dele principal é estabelecer como vai ser essa dinâmica de comércio, né, entre os blocos econômicos, e ele já vai ter início na sua aplicação efetiva, né? Inclusive a questão de discussão de carga tarifária e afins que vai ser progressiva, isso é o que já está sendo pautado baseado nesse acordo, que é o provisório, que digamos assim. A tendência é que ele vá ser substituído pelo EMPA em momento futuro, né? Ou seja, o ITA é como se fosse um resumo voltado para a questão comercial do EMPA, que é o acordo de parceria entre Mercosul e União Europeia, né? E aí, esse EMPA que ele vai ser o instrumento mais abrangente, que vai reunir basicamente 3 pilares, né? Que é o político e o de cooperação comercial, e também a questão de troca de tecnologias e afins, né? De novo, já tem esses resumos, digamos assim, ou uma etapa inicial estabelecida ali pelo ITA, mas é essa etapa ainda bem provisória por isso, né? A forma que ele é tratado. William, a gente estava conversando, final de semana a gente estava debatendo o assunto para vir fazer o podcast hoje, e eu comentei com o William que esse é um dos pontos mais importantes do podcast, porque algumas pessoas pensam assim, e teve até indagação nesse sentido de presidente de subseção. Mas esse acordo ele é provisório ainda e ele não está valendo. E eu expliquei, não é assim que funciona. Tem uma parte que está valendo e é a parte do ITA, que é toda essa parte da relação comercial em si. Então eu expliquei assim para o William, uma correlação interessante para as pessoas poderem entender o que a gente está falando. Eu trouxe para ele como exemplo, você está construindo um prédio, tá? E esse prédio ele tem vários andares, mas o primeiro andar já está pronto, já está funcionando, já está com atendimento, ainda que provisoriamente. Esse é o ITA. O restante são os andares de cima, que são as partes mais burocráticas, e que dependem ainda dos acordos, das assinaturas e sobre as questões das barreiras impostas pelos países, principalmente da União Europeia. Eu acho que um dos países que mais tem, que traz mais barreiras aos debates, eu acredito que seja a França. Por causa da questão do negócio da França, né, que está tendo muito embate direto interno lá também. Isso. E são questões políticas também, né, William? Então, essa parte eu achei interessante trazer e discutir com o William, que nós temos o primeiro andar funcionando. E o que é importante trazer aqui para a advocacia?
que quem está participando dos debates, dos estudos, dos assuntos e já trabalhando nessa relação com o ITA do primeiro andar é o advogado que vai sair na frente. E aproveitando, né, justamente essa mesma ideia aqui, né, de quem já vai sair da frente, é porque, assim, né, mesmo sendo provisório a questão do acordo que tem nesse momento, ele já está com a base direta de como é que vai ser feito no longo prazo, né. Tudo bem que podem sofrer alterações, né, ainda está em aprovação do Parlamento Europeu a questão do EMPA, ainda tem um processo relativamente longo interno lá, a gente sabe que na prática vai ter um período ali de transição. Então, quem já está iniciando esse estudo e fazendo esse trabalho com base no acordo provisório, realmente já vai ter estabelecido toda a dinâmica para longo prazo. Vão ter alterações pontuais, vão ter evoluções, né, conforme for aplicado, mas a verdade é que já tem uma previsão, uma previsibilidade muito grande para o mercado jurídico iniciar a pensar e evoluir as ideias, até para que sejam feitas tratativas mais objetivas em relação ao tema. Então, a gente já entendeu, William, que o acordo União Europeia-Mercosul ele tem uma natureza mista. Já ficou entendido, acho que o pessoal já entendeu. Então, isso significa que ele tem tempos e períodos diferentes para o funcionamento. E essa diferença de períodos, e pelo fato de ter uma categoria mista, pode gerar uma insegurança jurídica para as empresas de um modo geral e também para os próprios operadores do direito com relação a isso. Isso pode ocorrer? Dá uma explicada nessa questão. Assim, o trabalho da gente como advogado vai ser justamente esse, né? Minimizar ao máximo a questão da insegurança jurídica, mas basicamente, se a gente se pautar no que já está escrito nos acordos provisórios, na documentação que já existe, a chance de ter uma efetiva insegurança no longo prazo é muito reduzida, né? Claro que são temas que vão precisar evoluir bastante, mas a tendência é que não vai ter uma grande reviravolta jurídica em relação ao que já está sendo acordado, até porque esse procedimento provisório que foi assinado, ele já passou por um crivo bem sério também, ou seja, a tendência não é que ele seja totalmente revogado, é que ele seja implementado e com base justamente em quem já está fazendo o serviço agora, já vai ver o que teve de dificuldade, o que sentiu que precisa de maior evolução, para que seja tratado entre os membros também. As parcerias já funcionam, então? Já funcionam. Okay. Esse é um ponto interessante que a gente conversava um pouquinho antes de começar o podcast, que se hoje uma empresa do Brasil quiser fazer algum negócio com uma empresa da União Europeia, ela já pode fazer essas tratativas pensando nesse protocolo? O ideal seria já iniciar as tratativas pensando nesse protocolo já, né? Tanto é que o estudo dos advogados justamente é esse, né? Novamente, está todo mundo pensando como é que vai ser o efeito tributário no longo prazo. Mas a verdade é que o que já está publicado do acordo em si, no próprio site ali do governo federal, ele já divulgou as matérias e afins e como é que vai ser esses trâmites. Então já tem uma forma de executar com base no protocolo. Bom, um outro ponto assim, que eu acho extremamente importante, né, é que esse acordo, né, ele envolve diversas áreas do direito. E a Sabine já mencionou no início ali, envolve diversos temas que são tratados por diversas comissões aqui da OAB. Né? Então a gente já falou que o acordo já está valendo, ele já podem haver negócios com base no acordo, né? E se houver negócios, é que significa que pode ter consequências jurídicas também. Né? Um dos pontos principais, quando eu fiz a leitura do acordo, enfim, para me preparar para esse podcast, são as questões trabalhistas, né? E aí, e isso envolve o interesse de toda a advocacia trabalhista, que é enorme aqui na OAB. Então, William, Sabine, assim, que orientação vocês já poderiam dar, né, para os nossos advogados e advogadas trabalhistas em relação a essas questões que vão pipocar logo, logo? Então, vou começar e depois o William complementa. William, a gente já vai emendar aqui, Edgar, nesse ponto, as questões da OIT, as questões trabalhistas e também os compromissos ambientais. Eles estão dentro do mesmo bloco de assuntos. É um outro ponto extremamente importante. Que é um outro ponto, porque nós temos a assinatura do Brasil, ele assinou o Acordo de Paris, né? Então, uma das perguntas nas nossas conversas que o Edgar nos fez foi com relação
a esses 2 pontos e também de que modo a jurisprudência dos tribunais brasileiros, tanto STF como STJ, TST, pode vir a ser provocada na compatibilização de leis infraconstitucionais com as disposições do acordo, porque a gente sempre tem que, aqui a gente tem que voltar um pouquinho para a faculdade, né, para falar um pouquinho sobre direito internacional. A gente sempre tem como a Constituição como a maior lei de soberania do nosso país. Então, esses acordos internacionais, eles estão entre as leis como Código de Processo Civil, Código Civil, Código Penal e a Constituição. Então, elas possuem essa categoria um pouco diferenciada, é importante tratar aqui do assunto. Sobre o Acordo de Paris, tá? Que se refere ao direito do meio ambiente sustentável e equilibrado, o que a gente pode trazer? Que foi reconhecido pelo Constituinte como um direito fundamental, e aqueles direitos incorporados pelos tratados internacionais ratificados pelo Brasil, eles têm, então, esse status supralegal de direitos humanos e acaba fixando algumas teses, que são as seguintes: o Poder Executivo ele tem o dever constitucional de fazer funcionar e alocar anualmente os recursos do Fundo do Clima para fins de mitigação das mudanças climáticas, e fica vedado, então, não se tratar do assunto em relação do dever constitucional da tutela do meio ambiente. São previsões contidas lá na Constituição. Então, Edgar, ficou pacificado o dever constitucional supralegal e legal de acordos internacionais que estão relacionados ao meio ambiente, e essa atribuição ela se deu ao acordo assinado, que é o Acordo de Paris, famoso Acordo de Paris. Com relação às trabalhistas, eu acabei invertendo a ordem, eu acho que por conta da minha anotação aqui, mas com relação ao OIT, que é a parte trabalhista, onde a gente faz o chamado da turma do direito do trabalho, é que o direito dos trabalhadores, eles se inserem-se na segunda dimensão dos direitos humanos, que é pautada na igualdade material e também requer a atuação do Estado. São normas que versam sobre direitos humanos e padrões trabalhistas que integram o conceito do direito social, dos direitos sociais, estão acolhidas pela Constituição. Está lá no artigo 5º da Constituição, William, fica o William aqui. Parágrafo 3º, que é artigo 5º, parágrafo 3º. Ok. Dependendo do rito de aprovação no Congresso, tais convenções podem ter status supralegal ou equivalentes a uma emenda constitucional. Tamanha a importância dele, fica aqui o chamado de todos da área trabalhista e da área ambiental para fazerem parte da nossa comissão, ou a gente fazer a integração, que é bastante possível, que vai ocorrer aqui dentro do ecossistema da OAB, né? Então, mais alguma colocação com relação a isso, William? Eu gosto, na verdade, de fazer um convite a todos, tá? Que é o que pauta muito, que norteia muito a discussão nesse sentido de questões dos acordos internacionais de direitos humanos, e foi justamente esse exemplo do Fundo Clima citado ali naquele momento, que foi a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF 608, julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Lá ficou bem pacificado e ficou evidente que o STF ele privilegia o direito ambiental, né, nessa natureza como direitos humanos, e por isso que atrai esse status supralegal ali mencionado, né. De novo, depende muito do rito de aprovação pelo Congresso, né, mas nesses casos específicos, né, que é o da OIT e do Acordo de Paris, que é voltado para o meio ambiente, atraem esse status supralegal. Beleza. Vencido? Vamos adiante? Temos muitos assuntos para tratar, né? A gente vai tratando um pouquinho de cada assunto, Edgar, para poder fazer o chamado de todos que têm interesse. Porque... Então vamos entrando um pouquinho em cada área. A gente já tem que deixar claro, né, que a gente não vai conseguir esmiuçar o acordo na sua inteireza, até porque... Seria impossível. Seria impossível, pelo menos num podcast de 1 hora. Né? Então, o que a gente vai tentar, a gente vem tentando aqui, é falar um pouquinho sobre
cada ponto e os pontos que são mais relevantes, né? Edgar precisa de um mestrado ou um doutorado para poder esmiuçar o assunto, e ainda falta tempo. Você estava falando sobre as questões, né, de direito intertemporal e as relações de direito internacional com o direito nacional, né? E eu estava lembrando lá das aulas de direito constitucional 1, quando a gente trata desses assuntos, né? E esse é um ponto, né, que um acordo dessa envergadura, um acordo dessa relevância, vai ter muitas questões que vão ser discutidas. Por exemplo, né, regras trabalhistas, eu acho que isso é um ponto importante, né? Se o Brasil vem cumprindo padrões internacionais na aplicação ou, né, nas exigências trabalhistas, né? Isso interfere, inclusive, né, na aceitação das nossas mercadorias lá fora. Esse é um ponto bem importante que eu acho que... E pega toda a questão da saúde também. Sim, os aspectos fitossanitários. Isso, né? Imagina uma empresa na Europa que firmou um contrato com uma empresa brasileira e são exportados, então, os insumos e eles vêm com algum problema relacionado à questão da saúde. Olha a complexidade da coisa toda. E as perguntas que surgem são relacionadas a isso. Como solucionar um ponto desse? Porque o que ocorre? A responsabilidade seria da empresa brasileira que está exportando, mas ela reverbera na empresa que está recebendo a mercadoria, porque a responsabilidade lá no país dela recai sobre ela. E como fazer essa funcionalidade toda? Olha como envolve uma cadeia, um ecossistema muito grande, que pode ser todo estudado, estruturado e gera mercado de trabalho para a advocacia. Isso, só para o nosso ouvinte se situar, né? Muitas vezes a gente vê, tal país suspendeu a compra de carne de frango brasileira, né, porque supostamente foram desrespeitadas certas regras que estão estabelecidas em acordo internacional. Um acordo dessa envergadura aqui, né, que ele não é entre state to state, né, não é entre dois países, né, é entre blocos econômicos. É evidente que a complexidade ela é multiplicada pelo tamanho do próprio não é assunto acordo. De gente grande, é assunto de gigantes. São titãs. Além disso, né, tem um ponto que eu achei interessante, né, que são as tarifas que são impostas, né, em função de regras de origem específica, né. Certos produtos que são produzidos em determinados locais, eles recebem a sua denominação pelo próprio local onde são produzidos. Então, por exemplo, no Brasil não se poderia utilizar uma mesma denominação, né, de um produto que já tem uma certificação lá fora. Como é que está funcionando isso, William? Na verdade, então, já tem umas regras de origem específicas, os ROIs ali, né? Inclusive foi estabelecido, né? O Siscomex, ele já estabelece um parâmetro bem claro, né? Ele fez isso com base ali no subcapítulo 3.3 do acordo, né? Que é a questão do benefício tarifário que não é automático, né? Justamente esse ponto. Basicamente, para usufruir uma preferência tarifária ou de cota prevista no acordo, o produto precisa ser considerado originário de parte exportadora, segundo os critérios estabelecidos. Não basta que a mercadoria seja exportada a partir do Brasil ou transite pelo território brasileiro. Ela tem que ter o processo de produção local, né? Cada produto ele é analisado a partir da classificação do sistema de harmonização e quando aplicava os respectivos requisitos específicos de origens que são previstos ali no item 3.b do ITA. Né, de novo, o nosso acordo provisório já causando repercussão ali, e a gente vê a atenção que o próprio governo federal já tem, que o Siscomex já está envolvido e estabelecendo parâmetros bem claros ali de como as empresas podem se adequar da melhor forma, né? Ou seja, isso já revela a complexidade prática da matéria em si, né? A análise ela pode envolver tanto a classificação tarifária, a estrutura da cadeia produtiva, a origem dos insumos e o processo de industrialização que é feito naquele produto, né? Um outro ponto importante nessa transição do sistema tradicional é a questão da autodeclaração,
né? Atualmente, né, foi estabelecido pelo Siscomex que as empresas têm que fazer esse processo de autodeclaração, o que atrai a responsabilidade técnica tanto dos responsáveis internos da gestão da empresa ali, de terem efetiva gestão e cuidado com a origem dos produtos e se adequa efetivamente ao estabelecido pelo Siscomex, quanto a nossa participação como advogados e operadores do direito no geral, né? Porque qualquer orientação que seja dada para as empresas na forma de se autodeclarar vai ter um impacto que pode ser negativo caso não tenha uma atenção específica à realidade daquela empresa. Então, o que você está dizendo é que se eu sou advogado de uma empresa que pretende fazer negócio com base nesse acordo, eu já tenho que começar a me preparar já? Já tem que começar a estudar, já tem que começar a fazer todas as tratativas, já tem que avaliar o que o Siscomex está pensando e acompanhar realmente todo esse processo de transição. Por isso que a gente tem falado agora aqui, né, que essa pauta do estudo realmente de como esse acordo vai se desenhar e como vai evoluindo, cada etapa de aprovação do EMPA, que vai ser o acordo principal ali feito no longo prazo, é fundamental para os atuantes do meio jurídico. Olha só que interessante, Edgar. O William, ele quando ele foi convidado para ser vice-presidente da comissão, ele veio falar comigo, ele assim, Sabine, eu fiquei tão feliz, porque eu estou trabalhando já com relação à montagem de uma empresa relacionada ao agronegócio, que é para exportação de ovos. E em Goiás, né? Isso. Vocês estão montando. Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto. Case? Traz porque aí a gente consegue colocar nessas perguntas técnicas e essas colocações e ponderações do Edgar, nós conseguimos colocar a parte prática e como isso está funcionando lá no teu escritório e como está desenvolvendo todo esse trabalho. O que a gente tem discutido muito nessa questão, principalmente da exportação de produtos ovos em si, é a questão do padrão fitossanitário que a gente trouxe lá atrás, né? A União Europeia ela já estabelece muito tópico relacionado a o que é exigido, né? Então, todo o estudo que está sendo feito da estrutura da granja em si, ela é feita com base tanto no acordo atual, quanto nos padrões europeus que já são aplicados, né? Que eles exigem, por exemplo, um tamanho específico de espaço, os funcionários não podem ser alocados da forma despreparada, precisam ter bases próprias, precisam ter espaços fechados com uma restrição sanitária muito grande em que nenhum funcionário tem acesso, por exemplo, que é basicamente tudo operado por máquinas. Tudo isso é voltado justamente para que a limpeza dos ovos e o cuidado deles não passe por nenhum tipo de risco de infecção, né? Tudo bem que isso já tem no Brasil regras próprias sobre o tema, só que a legislação europeia sobre a matéria, ela é muito mais abrangente. Então, se a empresa do Brasil já quer iniciar a aplicar a legislação europeia, por exemplo, né, pensando também na questão do desmatamento, o Código Florestal brasileiro, ele já tem regras próprias, mas também a União Europeia tem uma regra própria em relação ao desmatamento que exige uma atenção. Tudo isso o agronegócio já está tratando, inclusive é o que a gente tem tratado lá, né, nessa questão da granja em si, e de como observar isso da melhor forma, ou seja, já tem impactos diretos e já pode ser aplicado, justamente, estudar sempre cada um dos temas ali para que possa ser adequado à estrutura. E quando você fecha um contrato, por exemplo, nesse caso de vocês, o acordo, ele estabelece prazo. Uhum. Ele estabelece prazo para a inspeção e o reconhecimento sanitário. Como é que funciona isso? Tem um local próprio em que o fiscal, ele tem que ir lá, né, ele vai fazer a vistoria, ele tem uma sala específica onde ele fica, né, isso já tem também no Brasil, só que lá tem que ter uma sala definida que só esse fiscal pode entrar, só ele tem acesso, isso aí de... E a adoção do padrão sanitário, ele é ditado, por exemplo, pela empresa que está importando lá da União Europeia, ou aqui no Brasil a empresa que é para a qual você está trabalhando, ela pode adotar suas próprias medidas. Como é que funciona? Isso eu gostaria de saber na prática. Tá. Aproveitar que ele... Não, na verdade, assim, né, se for seguir as regras do Brasil apenas, a empresa pode operar normalmente, enquanto a gente vê diversas granjas no mercado brasileiro que já operam e tem um faturamento bom aqui no mercado nacional, só que a tendência é realmente a internacionalização. Por exemplo, assim, a questão do ovo processado ali, quando ele vai ser utilizado para massa de bolos e afins, né? Tudo isso tem que ter um cuidado específico, porque é uma matéria-prima que ela não se perde, né? Você consegue aproveitar muito mais do que você só fica com o ovo, que vai ter que ser utilizado de forma relativamente rápida, né? Que a vida útil do ovo, ela não é tão extensa, né? Então, se você quer ter um desenvolvimento e quer aumentar a sua empresa em questão de escala mesmo, para o mercado internacional, você já tem que se adequar a esses
parâmetros. Mas, de novo, nada impede que se abra uma granja no Brasil com um número reduzido de produção, né, e voltado para o mercado interno. Entendi. Então, Edgar, assim, na nossa visão, eu até fiz a anotação aqui de um ponto que eu acho importante trazer para os nossos ouvintes, é que a atuação jurídica, ela começa muito antes, com o compliance sanitário. Faz toda uma análise regulatória, rastreabilidade, documentação técnica, acompanhamento das alterações normativas que vão existir, preparação da empresa para demonstrar a conformidade, ela está apta para participar de todo esse programa e toda essa negociação. E no nosso caso, por exemplo, a gente tem trabalhado com isso desde o momento que foi iniciado o projeto realmente da granja. Então ainda nem está em operação efetiva, mas ela está sendo construída e projetada todo com base já nesse padrão europeu de qualidade. E a gente tem que levar em consideração que a gente tem uma natureza mista, que é o ITA e o AMPA. Isso. Então, precisa fazer toda essa avaliação, toda essa preparação, porque a coisa toda já está em movimento, já está em andamento, e depois ela toma a forma legal lá na frente. Um outro ponto, sabe, William e Sabine, que me chamou a atenção aqui, e eu acho que vai interessar a nossa advocacia pública, né, e ao pessoal do direito administrativo, é em relação às licitações, né? Se uma empresa, um estado brasileiro, município, enfim, né, o próprio governo federal, vai poder, eu acho que já existe isso, né, mas penso que agora com o acordo aqui, essas regras elas passam a ser, não sei se flexibilizadas, mas adaptadas, né, para facilitar essa participação do poder público na contratação de empresas estrangeiras, isso daqui para lá e de lá para cá, né? Na verdade, o próprio acordo já tem um capítulo próprio, que é a questão das compras governamentais ali, que ele busca, na prática, aumentar a integração econômica entre o Mercosul e a União Europeia também nesse aspecto público, né? Ou seja, vai ser aberto reciprocamente os mercados, né? Tudo bem que não todas as áreas vão ter áreas protegidas, que eu vou entrar a seguir ali, mas a tendência é que se aproxime o mercado, tanto as empresas europeias possam ter mais acesso às licitações aqui e concessões também aqui do Brasil e do Mercosul como um todo, como as empresas brasileiras possam participar de forma mais efetiva nas licitações e consórcios europeus, o que é um mercado que ainda não é explorado, né, nem por eles com a gente, nem a gente com eles. Uma ressalva que é interessante, tá, que é justamente essa questão da restrição, é que nem toda licitação vai ser feita nessa igualdade de condição em qualquer empresa europeia, né? Existem listas específicas que delimitam quais entidades de contratação e valores serão abrangidos, além de exceções negociadas pelas partes, né? Que, novamente, ainda tem uma parte que está sendo evoluída ali sobre o tema e que vão ser impostas algumas restrições a mais ainda possivelmente. No Brasil, já foi preservada a questão de matéria relativa à política pública, né, que é mais importante, então está fora da cobertura do acordo, entre outros, né, a margem de preferência para produtos e serviços nacionais, né, que já existe essa margem de preferências, a questão de encomendas tecnológicas, as compras do SUS, incentivos às microempresas, empresas e política de apoio a produtores rurais. Desculpa te interromper, entra a parte da educação aí também, sabe? Uhum. Eu estava ontem estudando um pouquinho sobre a matéria, conversando com meu marido, ele já foi da Secretaria da Educação aqui do município, e ele falou que sim, tudo isso que tu está estudando com relação a isso, já existia no tempo que eu trabalhava, já existia uma pré-aplicação com relação às exigências do BID. Então, olha como é uma sequência de atos que também já vinham acontecendo, só que agora de forma regulamentada. Isso. Olha que interessante. Que até volta a questão da que a gente comentou lá no começo, né? De que na prática o acordo, em vez de causar uma insegurança, que é o que tem sido discutido em alguns pontos, né? Que pode ter uma maior insegurança, a ideia é realmente regularizar e que todos tenham maior segurança, todos os players do mercado tenham uma maior segurança e previsibilidade de como é que vão exercer essa parceria, né? A gente já falou quase uma hora aqui, e tem um ponto assim que eu acho que a gente não pode deixar de fora, que assim, está mais próximo a nós aqui, que é em relação aos interesses de Santa Catarina, né? Nós temos o interesse do agronegócio, que a gente já falou, a indústria
a gente já falou, mas Santa Catarina é um polo tecnológico, né? E sendo um polo tecnológico também há um interesse todo especial que haja, né, essa troca de experiências e troca de negócios entre União Europeia e Brasil, e eu acho que isso especialmente afeta a Santa Catarina, né? Enfim, desses estudos preliminares que vocês já fizeram, enfim, o que dá para falar, né, para os advogados que têm clientes da área tecnológica aqui em Santa Catarina? E nós temos várias comissões que tratam desses assuntos, né? O que a gente poderia falar para que eles voltassem os olhos aqui para esse acordo Brasil, União Europeia e Mercosul? Então, são tantas coisas que podem ser faladas, mas não faz muito tempo eu estava até conversando com... Eu acredito que ele é presidente de comissão, Puxa, esqueci o nome dele, da Lei Geral de Proteção de Dados. LGPD, sim. Isso. Temos uma comissão. Isso. A gente estava... Eu assisti uma palestra dele, da esposa dele. Como é que é o nome dele? Agora não me vem, fugiu da memória. Mas a gente entrou nesse assunto num dos debates de palestras de comissões que teve lá na subseção da OAB de São José. E falamos bastante sobre esse assunto com relação às regras de transparência dos dados da Lei Geral de Proteção de Dados e da GDPR, que eu acho que é um assunto interessante trazer aqui nesse momento, quando a gente fala de Santa Catarina, que possui um polo tecnológico relevante, que é um assunto que nos interessa. Isso é extremamente relevante aqui para a nossa região, porque demonstra as oportunidades de acordo e que elas não se limitam só à exportação de mercadorias, mas de serviços também. E às vezes a gente esquece, a gente acabou há pouco tempo focando no agronegócio e vamos agora falar um pouco da tecnologia que interessa, como a gente vinha falando antes, Santa Catarina, Florianópolis especificamente, tem o polo voltado para isso ali no Sapiens, né? Então, acho interessante trazer o chamado do pessoal com relação a isso também. As empresas catarinenses de tecnologia, software, consultoria e outros serviços especializadas, elas também vão poder encontrar novas possibilidades de atuação no mercado europeu. Olha como é abrangente, né? Essa abertura toda comercial, ela não significa que não tem uma regulação. Ela tem a regulação. Ela apenas precisa caminhar nas suas adaptações com relação a essa característica mista. Místico não deu, né? Mista. E pode ser místico também. Pode ser místico também, né? Pode ser místico também, né? A depender. Uma empresa catarinense que fornece software e serviços digitais, por exemplo, para um cliente europeu, ela vai continuar tendo a necessidade de observar as questões contratuais, tributárias, regulatórias e especialmente aquelas relacionadas à proteção e à transparência internacional dos dados das pessoas. Então, vou chamar aqui, Edgar, minha função aqui na apresentação como presidente dessa comissão é integrar as outras comissões e fazer o chamado. Berthier, era o Berthier, esqueci do nome dele. Berthier, venha participar da nossa comissão, porque a gente precisa estudar a compatibilidade da Lei Geral de Proteção de Dados com a GDPR, porque eu sei que elas são diferentes, elas não se encaixam totalmente e a gente precisa tratar sobre esse assunto. São regimes jurídicos próprios que cada país tem no âmbito da aplicação dos seus requisitos. Na Europa é de uma forma, aqui no Brasil é de outra, muito embora a Lei Geral de Proteção de Dados ela surgiu com as nuances, né, com a inspiração da lei na Europa, mas nós precisamos fazer essas adaptações. Eu achei que isso daqui era interessante trazer com relação a esse tópico aqui. Então, para a advocacia, ela precisa analisar e passar a fazer determinadas perguntas muito concretas. Por exemplo, de que dados nós estamos tratando? Para onde são transferidos esses dados? Quem são os agentes envolvidos? Qual é a finalidade do tratamento de dados? Olha que mesmo cuidando, tá?
de todos os assuntos gerais que envolvem, principalmente a tributação, nós temos essas questões sensíveis que envolvem o ser humano, que também precisam ser tratadas. Então, para Santa Catarina, a oportunidade ela é bastante clara. O Estado ele não exporta apenas mercadorias, ele também possui capacidade para exportar tecnologia, software, conhecimento e serviço especializado. Eu acho que mais ou menos é a finalização para essa última indagação que o Edgar fez, né? E estou à disposição aqui, eu e o William também, para sanear qualquer dúvida eventual com relação à comissão. Eu tenho muitas perguntas. Ai, meu Deus. E tenho muitas perguntas, no entanto, a gente tem uma limitação de tempo aqui que a gente tem que entregar o programa, né? Uhum. Mas eu acho assim que uma que a gente poderia, pelo menos, dar uma esclarecida, uma clareada, um norte, né, entende, para os nossos ouvintes, em relação à questão tributária. Nós estamos vivendo a reforma tributária no Brasil, a implantação, né? Penso eu que o acordo tenha também, né, aspectos tributários que são extremamente relevantes. Então, a doutora Silvia, o pessoal lá da Comissão de Direito Tributário, deve estar de cabelo em pé, porque não só, né, no mesmo momento que estão as voltas com a implantação, né, da nova sistemática nacional, apesar de que, se parar para pensar, o modelo aplicado no Brasil é um modelo internacional, então deve ter bastante pontos de convergência, né? Mas ao mesmo tempo que a gente está preocupado com as questões internas, também tem agora essas questões do acordo, né? Então, o que a gente pode falar para o pessoal do tributário a esse respeito? Na verdade... Além de que não vai haver monotonia, né? Não haverá monotonia. Na advocacia não tem monotonia, né? Se tem um dia muito parado, a gente já sabe que no próximo vai ter alguma coisa acontecendo. Vai ser em dobro. Né? No tributário, menos ainda. Mas é justamente essa questão que é muito interessante, porque a aproximação da União Europeia e do Brasil já vem acontecendo há bastante tempo, né? De novo, o acordo envolve também o Mercosul, mas a gente vê muita ótica brasileira aqui, porque acaba sendo o foco nosso como OAB catarinense, né? Pensar com que os impactos vão ter aqui. Mas a própria estruturação do IVA, como mencionado ali, que a gente vai ter aqui no Brasil agora, né? Que é a reforma tributária, é voltada justamente para ficar um modelo de tributação mais parecido com aquele modelo europeu, né? Tudo bem que ainda vão ter discussões em relação aos impostos de importação e demais itens ali, mas a gente observa que essa aproximação ela tem um reflexo ali também na nossa legislação interna e a forma que os legisladores têm pensado como evoluir a legislação tributária do Brasil, que ela ficou um bom tempo ali paralisada na questão do Código Tributário Nacional e manteve os mesmos tributos e a forma de aplicação há muito tempo, né? Então vai ser uma reforma generalizada nesse ponto também. E para que os processualistas, não digo que nós não falamos deles, né, tem também um capítulo sobre a solução de controvérsias, né, que vão surgir em torno das negociações, enfim, né, ou entre estados ou entre empresas, né. Então, o direito processual também está... Entra, sim, mas a gente também... Essas questões internacionais, elas são muito resolvidas dentro do âmbito da mediação e da arbitragem. Primeiro, eles buscam esgotar todo o diálogo de relação internacional, que é diplomático entre os estados e também entre as empresas, para depois partir para o âmbito processual e judicial. É o meu entendimento. E para não dizer que esse pessoal ficou de fora, a gente está tratando do assunto, né? Mas é porque a advocacia processualista, no geral, já tem lidado internamente, né? Entende? Com até hoje a gente gravou um podcast um pouco mais cedo aí sobre conciliação e mediação. Né? Sim. Então, estes aspectos aí que não são, às vezes, ensinados adequadamente, talvez, nos bancos escolares, mas são... o advogado tem que desenvolver depois, né? Sim. Então, isso faz parte da nova forma de se trabalhar. E eu penso que funciona bem, porque se você for depender de todo o trâmite processual, esgotou a matéria e não se chegou a lugar nenhum e fica se discutindo, e nada melhor do que um bom acordo para resolver um caso complexo. E existe digamos que essa tradição nas relações internacionais em resolver os impasses
nesse sistema, nesse modo, a solução ela é mais dinâmica, mais fácil de chegar e envolve toda essa parte da diplomacia que deve haver entre nações, entre estados, entre as próprias empresas que vão trabalhar uma com a outra em si, e fica fácil de resolver, assim como a gente resolve nossos problemas dentro de casa, Edgar. Começa, a primeira estrutura social é a família. Nada melhor do que sentar em redor de uma mesa e conversar, às vezes até comendo, e se chegar a uma resolução do conflito. Eu acho que é a forma mais facilitada e harmoniosa para resolver determinados assuntos. Enfim, para que o nosso ouvinte, enfim, muitos da jovem advocacia entendam, né? Essa não é a primeira comissão de acompanhamento que a gente tem aqui na OAB, né? Está em funcionamento agora, inclusive eu faço parte, na comissão de acompanhamento também da reforma do Código Civil. Então isso muito bom, adoro esse assunto. É tradição da OAB criar estas comissões especiais para acompanhamento, né? Teve a do processo civil, teve a reforma trabalhista, enfim, então né, a OAB se preocupa com isso, né? Porque ela precisa ter pessoas que se dediquem ao estudo para a gente poder também formar, né, dar formação continuada para os advogados e advogadas que vierem a se interessar pelo tema, né? E faz toda a oxigenação, né? Exato. Então, a OAB estar próxima, né, das mudanças legislativas que estão acontecendo é muito importante, né, para a gente não chegar atrasado. Eu lembro quando houve a reforma do Código de Processo Civil, eu estava na ESA naquela época, quer dizer, ainda estou, né, mas, enfim, na época lecionava, e a gente correu o estado inteiro, né, tinha as equipes, né, uns foram para o norte, outros para o litoral e outros foram para o interior do estado, e a gente passou divulgando as reformas do Código de Processo Civil, né. Acredito que aqui com essa comissão sob certos aspectos, vai acontecer da mesma forma, né, em que pese a gente pense que, não, isso aqui está restrito só a um determinado nicho de mercado, mas acho que não, né, eu acho que vai envolver, pela envergadura, pelo que eu consegui, né, captar, assim, dessas primeiras leituras sobre o tema, que vai abranger, vai pegar todo mundo aqui. Pega todo mundo. De um jeito ou de outro, né, a sociedade toda vai estar envolvida com isso. Edgar, e com relação a essa comissão especial, fica aqui o registro de que ela é pioneira no Brasil. Eu até ia fazer essa pergunta. Eu não tenho notícia de outra. Ela é pioneira. Nós temos ela teve início com a Comissão Nacional. Existe essa comissão de estudo no âmbito nacional, mas ela aqui em termos de seccionais, Santa Catarina é pioneira com relação a esse estudo. Então vamos fazer aqui a nossa graça, né? Somos catarinenses. E levar o know-how. Vamos levar o know-how. É isso aí. Enfim, né, a gente já está finalizando. Está finalizando, né? E acho que o resumo da ópera aqui é que não vai ter nenhum tipo de monotonia, a gente vai ter que estudar muito, vamos ter que compreender tudo isso que está acontecendo. Então eu deixaria a palavra livre, né, primeiro para o William e depois para a Sabine, para finalizar, né, para as suas ponderações finais, enfim, né, para fechar esse nosso episódio. Assim, justamente voltando nessa questão da comissão como estudo, assim, voltado para desenvolvimento, né, a gente já está com muito projeto pensando em workshops e ideias, assim, que tem uma participação efetiva, não só dos membros da comissão, mas que os demais da advocacia catarinense, né, até estudantes e afins, possam ter mais atenção a essa matéria, porque realmente vai revolucionar a forma que a gente pensa no direito internacional, nesse reflexo todo que vai ter, porque, como mencionado já desde o começo, é uma parceria jamais vista, né, tanto em aspectos de pessoas que vão ser abrangidas, quanto tópicos que acabam sendo tratados ali, e vai ter uma troca muito interessante nas empresas e aquelas que se adequam a esse novo mercado internacional. Então é muito importante que todo mundo da jovem advocacia, até quem já atua no mercado há mais tempo, se atente a essas mudanças que vão ser implementadas. Então, Edgar, eu vou finalizar dizendo que essa comissão, ela nasce com o propósito de aproximar a advocacia catarinense de um dos acordos internacionais mais relevantes das últimas décadas. O nosso compromisso é produzir conhecimento técnico, promover debates qualificados, preparar os advogados, as empresas, as instituições
para os desafios e oportunidades que o acordo da União Europeia com o Mercosul trará. E mais do que acompanhar um tratado internacional, nós queremos contribuir para Santa Catarina, para que ela esteja juridicamente preparada para esse novo cenário de integração econômica que surge. Seria essa a minha mensagem final. E a gente faz um agradecimento especial aqui ao Edgar, ao espaço, ao trabalho que ele tem feito nas comissões. E o podcast é uma forma de divulgar e de aproximar não só os advogados, a advocacia em si, mas a sociedade, as instituições. Mostra que a gente aqui da OAB faz um trabalho voluntário e que a gente pega com vontade, como se estivesse recebendo para isso. Não é o caso, mas é como se fosse. E faço aquele agradecimento mais que especial ao nosso presidente, Juliano Mandelli, da OAB, que nos proporciona todo esse momento e atende toda a advocacia de Santa Catarina, viaja de um lado para o outro para integrar todas as subseções, levar adiante o trabalho do advogado, toda a sua diretoria, ao nosso presidente, coordenador geral das comissões, o Douglas Dalmonte, que tem feito um trabalho excepcional. Eu sei que não é fácil largar o seu dia a dia no escritório, o seu trabalho, os seus compromissos, a sua família, para poder se dedicar como ele vem se dedicando na OAB, assim como é o caso do Edgar, que é coordenador também adjunto, e os demais coordenadores. E também agradecer a oportunidade aqui ao nosso presidente da CAASC, que nos cede o espaço, Pedro Miranda, que tem feito um trabalho incrível e que, à medida que eu vou me deslocando de cidades, às vezes participando dos eventos das subseções, só ouço falar bem do nosso braço social, que é a CAASC, e o trabalho integrado que tem feito toda a diretoria da OAB com a CAASC e também a ESA, em toda a parte acadêmica. Muito obrigado pelo espaço. William, obrigada pelo tempo de estudo. Ele se dedicou muito final de semana para estar aqui falando com a gente. Eu tenho um vice-presidente aí incrível, e também fica a minha gratidão aos demais membros da minha diretoria que não se fazem aqui presente, mas em breve nós teremos mais podcasts para tratar dos assuntos e, quiçá, vamos estar aqui mais aprofundados ainda, porque estamos só no começo. Enfim, e acho que só para a gente fechar mesmo, faltou só uma coisa. Os advogados e advogadas que ouviram esse podcast e eventualmente se interessaram pelo tema aqui tratado, como é que eles fazem para participar da comissão? Enfim, eles vão entrar no site da OAB, vão lá no link das comissões e vão procurar o nome da nossa comissão, que só porque até eu tenho que ler de tão comprida que ela Comissão Especial de Estudo e Acompanhamento de Debates Jurídicos sobre o Acordo da Associação Europeia e do Mercosul. Se tiver qualquer dúvida, às vezes o advogado não tem aquela agilidade toda para entrar no sistema, fazer os cadastros ali, basta telefonar aqui para os telefones disponíveis da OAB, eles passam para a turma das comissões ou do TI, se tiver alguma dúvida, e se inscreve, coloca lá sua foto, um mini currículo para a gente saber de que área que é a pessoa, a área de atuação, para ver se interessa ou não, coloca o nome lá. As vagas ainda estão abertas, nós já estamos com 28 membros, mas durante essa semana que eles serão nomeados, até semana passada foram nomeados só a diretoria, o passo vai ocorrendo à medida que o sistema funciona, mas as inscrições estão abertas e venham fazer parte da nossa comissão. Fica aqui o convite. Tá certo. Então, finalizando esse nosso episódio, agradeço muito a presença do William, agradeço muito a presença da Sabine, que vieram trazer informações aí sobre essa nova comissão dentro do ecossistema da OAB. Agradeço a nossa equipe técnica que nos acompanha, e eu sempre digo aqui, o William e Sabine, que se não for a equipe técnica, o podcast não vai ao ar, é simples assim, né? E o agradecimento final fica aos nossos ouvintes, advogados e advogadas de Santa Catarina e do Brasil todo, enfim, e agora a gente sabe que do exterior também, que vão acompanhar esse podcast. Deixo o convite aqui, semana que vem tem mais um Tribuna da Ordem. Grande abraço e até lá.